A chuva caía como um lamento de fado sobre as ruas íngremes de Alfama, Lisboa, transformando o empedrado em um espelho escorregadio de luzes tremulosentes dos lampiões. Era uma noite de outono, daquelas em que o ar cheirava castanhas assadas e saudade, e o vento sussurrava segredos antigos pelas janelas entreabertas das casas caiadas. Ana correu pela calçada, o vestido leve colando-se à pele como uma segunda camada de arrependimento, os cabelos encharcados chicoteando o rosto. Tinha saído do ensaio no tasco de fado mais antigo da cidade, onde sua voz rouca ainda ecoava nas paredes forradas de azulejos azuis e brancos, contando histórias de amores perdidos que ela mesma nunca vivera por completo. Aos 28 anos, Ana era a voz nova de Alfama, uma fadista que misturava a melancolia tradicional com toques de rebeldia moderna, mas naquela noite, o peso do mundo parecia esmagá-la. O telefone vibrou no bolso, mas ela ignorou. Era sempre a mesma mensagem: volta para casa, filha. Isso de cantar não é vida para uma mulher sozinha. Sua mãe, viúva há 10 anos, ainda via o fado como um vício perigoso, uma herança do pai que morrera jovem demais, deixando-as com dívidas e sonhos partidos. Ana acelerou o passo, o salto alto traidor escorregando na poça, e então veio o som, um guincho de pneus sobre o asfalto molhado, seguido de um estrondo que rasgou a noite como um grito abafado. O carro surgiu da curva da rua de São Miguel como uma sombra furiosa, o motorista distraído pelo telemóvel, ignorando o sinal vermelho. Ana congelou por um instante, o coração martelando como o ritmo de uma guitarra portuguesa em sol acelerado. O farol acegou e o tempo se esticou em um eterno segundo de pavor. Ela viu a vida flashar, as noites no bairro alto dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado, as tardes preguiçosas no chiado lento Fernando Pessoa, os olhares furtivos para mulheres que passavam e que ela nunca ousara seguir. E então, mãos fortes a agarraram pela cintura, puxando-a para trás com uma força desesperada. O impacto veio, mas não nela. O carro raspou o poste de ferro ao lado, metal rangendo contra metal, e parou a centímetros de onde Ana agora jazia no chão, ofegante, o corpo pressionado contra o de sua salvadora. Meu Deus, você está bem? Levante-se, rápido. A voz era urgente, mas suave, como o murmúrio de uma onda no Tejo. Ana ergueu os olhos e encontrou-os de Sofia, castanhos quentes, como o café forte que se bebia nas esplanadas de Belém. Sofia, com 32 anos, era médica no Hospital de Santa Maria, uma mulher de cabelos curtos e práticos, jaleco agora encharcado, que por acaso passava ali voltando de um turno exaustivo. Tinha visto a cena da calçada oposta e correra sem pensar, o instinto de quem salva vidas todos os dias guiando-a. O pânico se instalou como uma névoa densa. Ana tremia não só pelo frio, mas pelo terror que ainda pulsava nas veias. Eu quase. As palavras saíram engasgadas e lágrimas misturaram-se à chuva. Sofia ajudou a se levantar, os braços firmes envolvendo-a como um escudo. SHH, está tudo bem agora. Respire. Eu sou Sofia. Vamos sair daqui antes que a polícia chegue. Elas se afastaram para o abrigo de um café fechado, o dono já acendendo as luzes para oferecer um copo de aguardente. O motorista do carro, um homem de meia idade com o rosto pálido, saiu balbuciando desculpas, mas Ana mal o ouviu. Seu mundo havia-se reduzido àquela mulher ao seu lado, que limpava o sangue de um arranhão em seu joelho com um lenço improvisado, os dedos gentis contrastando com a urgência de minutos antes. Naquela noite, enquanto a chuva amainava e o cheiro de jasmim noturno se misturava ao de terra molhada, Ana contou sua história pela primeira vez em voz alta. Falou do pai fadista que ensinara a cantar com o coração na garganta, da mãe que costurava vestidos em casa para pagar as contas, das noites em que se sentia invisível entre as multidões de turistas que aplaudiam seu fado mas não viam a solidão por trás da voz. Sofia ouviu, sem interromper, seus olhos refletindo as luzes dos lampiões como estrelas em um céu de Lisboa. Ela própria era filha de imigrantes portugueses no Canadá, voltada à terra natal há 5 anos para cuidar da avó doente, e agora dividia um apartamento modesto no Príncipe Real com pilhas de livros de medicina e plantas de manjericão nas janelas. Eu entendo essa saudade, disse Sofia por fim, passando o copo de vinho do Porto para Ana. É como o oceano, te puxa para longe, mas sempre te traz de volta. Elas trocaram números enquanto a polícia registrava o boletim e Ana, ainda trêmula, aceitou a carona até em casa.
No carro de Sofia, um Fiat antigo, cheio de CDs de Amália Rodrigues e Madonna, o silêncio era confortável, pontuado apenas pelo som dos limpadores de para-brisa. Ao se despedirem na porta do prédio de Ana, em uma rua estreita ladeada por varandas de ferro forjado, algo mudou. Obrigada, murmurou Ana, e pela primeira vez em anos, a palavra carregava não só gratidão, mas uma faísca de conexão. Sofia sorriu, o rosto iluminado pelo luar filtrado pelas nuvens. Cuide-se, fadista. A vida ainda tem muitas canções para você cantar. Dias se passaram como as marés do Atlântico, subindo e descendo com a rotina. Ana voltou aos ensaios, mas agora com um hematoma no braço como lembrete vivo do que quase perdera. Cantava com mais intensidade, as letras de estranha forma de vida ganhando camadas de emoção que o público notava, aplaudindo com fervor. Em casa, a mãe, Dona Maria, preparava bacalhau à brás com olhares preocupados, insistindo em que Ana comece mais, que parasse de sonhar acordada. A vida não é fado, filha. É trabalho honesto. Mas Ana sorria, guardando o segredo da noite chuvosa. Sofia, por sua vez, mergulhava no hospital, atendendo pacientes com gripes sazonais e corações partidos, metaforicamente, pelo menos. Seus turnos eram longos, cheios de café forte e conversas sussurradas com colegas sobre o sistema de saúde português, sempre à beira do colapso, mas sustentado pela resiliência das pessoas. No entanto, em momentos de pausa, seu pensamento voltava àquela mulher de olhos verdes como o mar da ericeira, à voz que imaginava e quando em sua mente. Mandou uma mensagem casual: como vai o arranhão? E a voz? A resposta veio rápida, curando. Quer ouvir um fado ao vivo esta sexta? Assim começou a amizade, tecida com fios de gratidão e pânico residual. Elas se encontraram no Tasca do Chico, um antro de fado autêntico onde o ar era espesso de cigarro e emoção. Ana cantou, e Sofia, sentada na penumbra, sentiu um aperto no peito, não de tristeza, mas de algo mais profundo, como se o destino tivesse tramado aquele acidente para uni-las. Depois do show, caminharam pelas ruas de Alfama, parando para comer pastéis de nata quentes em uma confeitaria escondida, rindo de histórias bobas. Sofia contando como sua avó ensinara a fazer caldo verde com segredos de bruxa minhota, Ana confessando sua paixão secreta por surfar em Carcavelos nas manhãs de folga. Aos poucos, as noites se multiplicaram. Um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela e vinhos de Douro, onde falaram de sonhos. Ana querendo gravar um álbum que misturasse fado com eletrónica sutil, Sofia sonhando em abrir uma clínica gratuita para imigrantes. Outra noite, no Castelo de São Jorge, sob as muralhas que viram séculos de invasões e amores, Ana pegou a mão de Sofia para se equilibrar em uma escada irregular e o toque lingeré de um segundo a mais, enviando um arrepio que nenhuma das duas nomeou ainda. A cultura portuguesa as envolvia como um abraço, as festas de Santo António em junho, com sardinha assada e manjerico nos bolsos, as tardes de sol em Sintra, explorando os palácios românticos onde rainhas outrora sussurravam segredos, as conversas sobre Camões e a língua que era poesia mesmo nas maldições diárias. Mas sob a superfície de risadas e confidências, o pânico do acidente ainda ecoava. Ana acordava suando, revivendo farol, e ligava para Sofia às 3 da manhã. Eu sinto como se não merecesse isso tudo, confessava uma vez, deitada no chão do apartamento, olhando o teto rachado. Sofia dirigia até lá, trazendo chá de camomila e histórias de pacientes que superavam o impensável. Você merece, Ana. Todos merecemos ser salvos e salvadores. Era protetora, Sofia, não de forma sufocante, mas como as oliveiras centenárias de Alentejo, raízes profundas ancorando o que o vento ameaça levar. O outono deu lugar ao inverno, e com ele veio o Natal português, uma tapeçaria de luzes e canções que enfeitava Lisboa como um manto de estrelas. Ana e Sofia agora eram inseparáveis, uma dupla improvável que atraía olhares curiosos nas esplanadas do Chiado. Duas solteiras como vocês deviam casar uma com a outra, brincava Dona Maria certa noite, servindo rabanadas douradas, sem saber o quão perto da verdade estava. Ana corou, mudando de assunto para o presépio que montavam na sala, com figuras de barro representando pastores e anjos. Sofia riu, mas seus olhos demoraram no rosto de Ana, traçando as sardas sutis que o sol de verão deixara como constelações.
A amizade florescia em gestos cotidianos, enraizados na alma portuguesa, Sofia levando Ana a uma sessão de fado no Senhor Vinho, onde velhas fadistas com cicatrizes de vida ensinavam lições sem palavras. Ana arrastando Sofia para o mercado da Ribeira, provando queijos e conversando com vendedores que contavam anedotas de pescadores do Tejo. Elas falavam de tudo, da política que dividia o país entre tradição e modernidade, da crise econômica que ainda mordia os calcanhares das famílias como o lobo do folclore transmontano, da liberdade que as mulheres conquistavam devagar, passo a passo, como as romarias de Fátima. Mas o conflito se insinuou sutil, como a névoa do Douro nas manhãs frias. Ana começou a receber convites para shows em Porto e Coimbra, oportunidades que a mãe aplaudia com cautela. Vai, filha, mas não esquece de quem te criou. Sofia incentivava, mas uma pontada de ciúme, não possessivo, mas de medo de perda, a incomodava. Ela própria lidava com o peso do trabalho. Uma colega de hospital, Rita, uma enfermeira de sorriso fácil e mãos ágeis, flertava abertamente, convidando-a para jantares que Sofia recusava com desculpas vagas. Estou cansada, dizia, mas na verdade pensava em Ana, na forma como sua risada ecoava como um acorde de viola. Uma noite, após um ensaio exaustivo, Ana chegou ao apartamento de Sofia no Príncipe Real com uma garrafa de ginginha caseira, o licor de cereja que aquecia o estômago como um abraço. Preciso de você, disse simplesmente, e Sofia abriu a porta sem hesitar. Sentaram-se no sofá gasto, rodeadas por livros de Eça de Queiroz e plantas que Sofia regava com devoção, e Ana desabafou. Minha mãe encontrou uma carta antiga do meu pai. Ele amava outra mulher antes dela. Escrevia poemas como os de Florbela Espanca, cheios de paixão proibida. E se eu for como ele? Correndo atrás de algo que machuca? Lágrimas rolaram e Sofia puxou para si, o abraço demorado transformando-se em algo mais íntimo, um consolo que beirava a confissão. Você não é como ninguém, Ana. Você é você e isso é o suficiente. As palavras saíram baixas e por um momento seus rostos se aproximaram, respirações misturando-se no ar perfumado de manjericão. Mas Ana se afastou, rindo nervosamente. Obrigada por ser minha âncora. Sofia engoliu a decepção, atribuindo-a ao vinho ou à fadiga. Ainda era amizade, tecida de gratidão pelo acidente que as unira, mas o pânico de vulnerabilidade crescia. O ano novo chegou com fogos sobre o Tejo e elas o celebraram no terreiro do Paço, entre multidões que brindavam com espumante. Ana cantou uma versão improvisada de Aquarela do Brasil misturada com fado, sua voz cortando a noite, e Sofia dançou com ela, mãos entrelaçadas, ignorando os olhares. Este ano vai ser nosso, sussurrou Sofia, e Ana acreditou. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava reviravoltas. Em fevereiro, Ana viajou para Porto para um festival de fado no Coliseu, deixando Sofia em Lisboa com um beijo na bochecha que Lingered. Liga quando chegar. As mensagens vinham regulares, fotos da ponte de Dom Luís I, de vinhos no Ribeira, de Ana rindo com músicos locais. Mas na terceira noite, uma ligação veio de Rita, a enfermeira. Sofia, você precisa vir. Houve um acidente no hospital, um paciente em colapso, e você é melhor em emergências cardíacas. Sofia correu, o coração acelerado, e salvou o homem, mas o stress a deixou exausta. Rita consolou com um abraço que se prolongou e, em um momento de fraqueza, Sofia cedeu um jantar. Só amigos, pensou, mas o vinho de Dão afrouxou as amarras e um beijo aconteceu, breve, arrependido, mas o suficiente para plantar a semente da traição. Quando Ana voltou, bronzeada pelo sol do norte, notou a distância em Sofia. O que houve? Você parece distante. Sofia negou, culpando o trabalho, mas o segredo corroía como sal em ferida aberta. Elas continuaram as rotinas. Um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com livrarias em cada canto, onde leram poesia à luz de velas e Ana compôs uma letra sobre destinos entrelaçados. Sofia sentiu o amor crescer, protetor e eterno, mas o pânico de confessar o erro a paralisava. Eu te protejo de tudo, prometi em silêncio, enquanto a amizade se esticava como uma corda de guitarra tensa.
A primavera irrompeu com amendoeiras em flor no Alentejo, e elas fugiram para Évora, alugando um carro para percorrer os Campos Dourados. Pararam em uma quinta familiar, onde uma avó idosa as serviu com ensopado de borrego e histórias de mouros e cristãos. À noite, deitadas em lençóis de linho sob um céu estrelado, Ana confidenciou: "Eu acho que te amo, Sofia. Não como amiga. Como? Mas..." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto de grilos. Sofia, com o coração em chamas, hesitou. "Eu também, mas..." E parou, o peso da traição travando as palavras. O conflito explodiu dias depois, em Lisboa. Ana, limpando o apartamento de Sofia por uma surpresa, encontrou uma mensagem no telemóvel esquecido: "Saudades do nosso jantar, R." O mundo desabou. Traição? Depois de tudo, gritou Ana ao telefone, a voz quebrada como um disco riscado. Sofia correu para lá, lágrimas nos olhos. Foi um erro, um momento de fraqueza. "Você é tudo para mim." Mas Ana, ferida como nunca, fechou a porta, o pânico do acidente agora eclipsado pela dor da perda. "Você me salvou uma vez, mas não pode me salvar de você mesma." A separação cortou como uma navalha afiada no couro cabeludo de um toureiro em Évora, precisa, sangrenta, deixando cicatrizes que o tempo talvez curasse. Ana mergulhou no trabalho, aceitando os gigs em Faro e Lagos, onde o Algarve envolvia com praias de areia branca e o cheiro salgado do Atlântico. Cantava fado com fúria agora, letras de desamor que ecoavam nas cavernas de Benagil, atraindo multidões de turistas alemães e ingleses que aplaudiam sem entender a profundidade da dor. Em casa, Dona Maria percebia as olheiras, o apetite perdido, e preparava sopa de cação com ervas do jardim, murmurando rezas à Virgem de Fátima. O amor é como o vinho, azeda se não for bem guardado. Sofia, no hospital, era um fantasma eficiente, diagnósticos precisos, sorrisos forçados para pacientes. Rita tentou se aproximar, mas Sofia afastou com frieza minhota. Foi um erro, e acabou. Sozinha, passeava pelo Jardim Botânico de Lisboa, tocando folhas de figueira como se fossem a pele de Ana, revivendo memórias. O piquenique onde Ana derrubara vinho na saia e rir até chorar. A dança no São João do Porto, com martelos de plástico batendo em cabeças suadas. O pânico a consumia, não do acidente, mas o de ter traído a gratidão que as unira. Escrevia cartas que nunca enviava, cheias de metáforas de Camões. "Tu és o meu mar e eu o teu galeão perdido." Semanas viraram meses, e o verão de 2026 chegou com calor opressivo, o tipo que faz o Tejo ferver e as pessoas procurarem sombra nas arcadas do Rocio. Ana voltou a Lisboa para um concerto no grande auditório do CCB, um marco em sua carreira. Ensaiava febrilmente, a voz rouca de tanto gritar contra o silêncio de Sofia. Elas se esbarravam por acaso, na Feira da Ladra, onde Ana caçava vinis antigos e Sofia comprava ervas para chás calmantes, no Elétrico 28, lotado de turistas, onde um toque acidental de mãos reacendia faíscas. "Desculpa", murmurava uma e a outra virava o rosto, mas o ar entre elas crepitava como fogueiras de Santo António. O reencontro forçado veio em uma emergência familiar. Dona Maria sofreu um mal-estar durante uma romaria em Mafra, o coração fraco como o de um pássaro enjaulado. Ana, em pânico, ligou para o único número que sua mãe respeitava, o de Sofia, a médica amiga. Sofia atendeu no meio de um plantão, dirigindo como uma louca pela A8, o carro devorando curvas com o mesmo desespero do acidente original. No hospital de Mafra, encontrou Ana no corredor, encolhida em uma cadeira de plástico, o rosto pálido como os azulejos frios das paredes. "Ela vai ficar bem", disse Sofia após o exame, a voz profissional mas os olhos suplicantes. "É só estresse. Repouso e remédios." Ana assentiu, mas quando Dona Maria adormeceu no quarto, as duas saíram para o claustro do Palácio Convento, onde monges outrora cantavam salmos. O sol poente tingia as pedras de ouro, e o silêncio se quebrou. "Porquê, Sofia? Porque me machucou assim?" As palavras de Ana eram um fado sussurrado, cheio de dor crua. Sofia caiu de joelhos, literalmente, as mãos tremendo. "Porque eu tenho medo. Medo de te amar tanto que doa."
Aquele beijo com Rita foi pânico, de te perder para os palcos, para o mundo. Mas é você, sempre você. A gratidão do acidente me mostrou isso, mas eu fui covarde. Lágrimas caíram, misturando-se ao pó do chão antigo. Ana a ergueu, o toque revivendo o abraço chuvoso de Alfama. Eu também tenho medo. De ser como meu pai, de amar e fugir. Mas nós nos salvamos uma vez. Podemos nos salvar de novo? Elas se abraçaram ali, sob os arcos góticos, o vento carregando o cheiro de pinheiros do Bussaco. Não foi um beijo de cinema, foi um selo de perdão, lábios roçando em promessa, suave como o fado Coimbra de outrora. A reconciliação foi lenta, como o cozimento de um cabrito no forno alentejano. Elas voltaram a se ver, primeiro em cafés neutros como a Brasileira, onde pessoa outrora bebia absinto, conversando sobre tudo menos o futuro. Sofia contava casos do hospital, uma idosa que curara o câncer dançando fado em segredo, Ana compartilhava letras novas, sobre pânicos que viram portos seguros. Aos poucos, a confiança renasceu. Um fim de semana em Nazaré, onde ondas gigantes desafiavam surfistas, simbolizava sua tormenta interna. Ana, medrosa com o mar, segurou a mão de Sofia na praia e juntas assistiram um pescador rezar a Nossa Senhora da Nazaré antes de entrar nas águas furiosas. Assim somos nós, disse Sofia. Ondas vêm, mas as raízes nos seguram. O amor se declarava em gestos, Sofia cozinhando arroz de marisco para Ana após shows, os dedos entrelaçados sobre a mesa, Ana dedicando uma canção no tasco Minha Protetora Eterna, o público aplaudindo sem saber o segredo. Mas o conflito não acabara. Rita, magoada, espalhou boatos no hospital, Sofia usa as amigas como escudos emocionais e um colega, invejoso da ascensão de Sofia, usou isso para questionar sua ética em uma reunião. Sofia enfrentou o escrutínio, o rosto firme como as falésias da costa vicentina, mas internamente o pânico retornava, e se Ana duvidar de novo? Ana, por sua vez, lidava com a pressão da carreira. Um produtor de Lisboa ofereceu um contrato para a turnê europeia, mas exigia que ela suavizasse o fado, tornando-o mais comercial, menos quer na essência. Você é talentosa, mas precisa se encaixar, disse ele, os olhos frios como o mármore dos Jerónimos. Ana hesitou, consultando Sofia à noite, deitada em seu colo. Eu me encaixo em você. Isso basta? Sofia a beijou na testa, protetora. Basta. Mas lute pelo seu fado verdadeiro. O verão culminou na festa do mar em Cascais, onde fogueiras iluminavam a noite e casais dançavam ao som de concertinas. Ana e Sofia, de mãos dadas abertamente pela primeira vez, sentiram os olhares, alguns aprovadores, como o de uma avó que piscou e disse amor é amor, como vinho tinto, outros julgadores, sussurros de escândalo de famílias conservadoras. Mas ali, com o mar rugindo de aprovação, elas se beijaram sob as estrelas, o amor se solidificando como conchas na areia. O outono retornou, trazendo com ele as vindimas no Douro, terra de encostas esculpidas pelo homem e pelo tempo. Ana e Sofia fugiram para lá, alugando uma casa em Pinhão, onde o rio serpenteava como uma veia de vinho jovem. Trabalharam na colheita, Ana rindo enquanto pisava uvas em lagares de pedra, os pés roxos como feridas doces, Sofia, mais metódica, aprendendo com os vinicultores sobre safras que sobreviviam secas e guerras. À noite, sentavam-se na varanda com copos de Toriga Nacional, Ana cantando fado baixinho, Sofia traçando mapas invisíveis em sua palma. Aqui é onde o pânico acabou, murmurava Sofia, beijando o pulso de Ana. E começou o eterno. Mas a vida portuguesa, com sua mistura de beleza e aspereza, não permitia idílios sem sombras. De volta a Lisboa, o contrato de Ana avançou e o produtor pressionou, grave com um homem para vender mais. Ana recusou, mas o stress a levou a um colapso vocal, a voz, sua essência, falhou durante o ensaio, deixando-a muda de terror. E se eu perder isso também? Chorou no colo de Sofia, que a levou ao otorrino, um velho amigo de Coimbra que curara fadistas antes. É só cansaço, minha querida. Descansa a alma. Sofia, protetora como uma leoa alentejana, cancelou turnos para cuidar dela, chás de tomilho silvestre, passeios no Monsanto onde o vento limpava a mente, sessões de leitura de Sofia de Mel Brainer, cujos versos sobre o mar ecoavam a resiliência delas.
Mas o conflito interno de Sofia borbulhava. Seu chefe no hospital, pressionado por cortes orçamentários, sugeriu que ela assumisse mais riscos, cirurgias experimentais em pacientes pobres, para provar valor. É pela humanidade, disse ele, mas Sofia via traição ao juramento hipocrático e quando sua própria falha com Rita. Uma noite, após um jantar de carapau alimado no cais do Sodré, elas brigaram pela primeira vez desde a reconciliação. Ana, frustrada com o silêncio de Sofia sobre o trabalho, acusou: "Você me esconde coisas de novo? Como da outra vez?" Sofia explodiu: "Eu te protejo. Do mundo que nos julga, dos chefes que nos usam. Mas você acha que eu sou a vilã?" Portas bateram e Ana saiu para a chuva, caminhando até ao mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Lá, sozinha, cantou para vazio, a voz voltando fraca mas verdadeira, um fado sobre amores que salvam e ferem. Sofia encontrou horas depois, encharcada e arrependida. "Eu errei de novo. Mas o meu medo é de perder para essa cidade que nos mastiga." Elas se reconciliaram no banco úmido, o beijo salgado de lágrimas e chuva, prometendo transparência. Dias depois, Sofia confrontou o chefe, recusando as cirurgias duvidosas, arriscando sua posição. "Eu salvo vidas, não carreiras." Perdeu uma promoção, mas ganhou paz. O Natal veio novamente, e desta vez, elas o passaram na casa de Dona Maria, que, recuperada, preparou o bacalhau da consoada com olhos sábios. "Eu vejo como se olham", disse ela a Sofia, enquanto Ana ajudava na cozinha. "Cuide dela como se fosse sua." Sofia assentiu, o coração inchado. Presentearam-se com simplicidades portuguesas, um colar de filigrana de Viana do Castelo para Ana, simbolizando laços eternos, um caderno de letras para Sofia, para que escrevesse suas próprias histórias além da medicina. O ano novo as encontrou em Évora, no templo de Diana, ruínas romanas sob estrelas. "Que este amor seja como estas pedras, antigo, resistente", brindou Ana com vinho alentejano. Mas o destino testava. Em janeiro, Ana descobriu uma gravidez falsa, um susto de saúde que a levou a refletir sobre família, sobre filhos que nunca tivera em mente, mas que o mundo esperava de mulheres como elas. "E se quisermos só nós duas?", perguntou a Sofia, vulnerável. "Então só nós. O amor não precisa de herdeiros para ser eterno." A primavera trouxe o Festival de Fado em Alfama e Ana subiu ao palco renovada, dedicando "Você existiu em mim" a Sofia, que assistia da primeira fila, lágrimas nos olhos. O público, sentindo a eletricidade, aplaudiu de pé e, pela primeira vez, Ana falou abertamente: "Para a mulher que me salvou, não só do acidente, mas de mim mesma." Os aplausos misturaram-se a vaias isoladas, mas o amor delas era mais forte que o preconceito, como o fado que sobrevivia a ditaduras e saudades. Contudo, a traição maior veio de onde menos esperavam. O produtor, rejeitado, vazou rumores online sobre Ana, fadista lésbica, carreira acabada por escândalo, atingindo Sofia indiretamente, com pacientes questionando sua moral. O pânico coletivo as isolou. Ana cancelou shows, Sofia enfrentou olhares no hospital. "Vamos fugir", sugeriu Ana uma noite, no quarto escuro. Sofia negou: "Não. Lutamos aqui, na nossa terra." Elas se uniram contra a tempestade, Ana gravando um EP independente com canções Quer, Sofia organizando um grupo de apoio para profissionais LGBTQ+, no hospital. A gratidão do acidente as fortalecia, transformando o pânico em ação. O verão de 2026 foi um caldeirão de tensões, com o calor amplificando as vozes do julgamento social. Lisboa fervia não só de temperatura, mas de debates nas redes. O casamento igualitário, legal desde 2010, ainda era tabu em círculos conservadores, como as romarias do interior onde padres pregavam tradição. Ana e Sofia sentiam os ecos, um vizinho no prédio de Alfama deixando bilhetes anónimos: "Arrependei-vos", uma tia de Sofia, de Braga, cortando contato após ver fotos no Instagram. Mas elas se ancoravam uma na outra, como as caravelas de Vasco da Gama nas rotas incertas. Ana lançou o EP em uma noite no Music Box, um clube no cais do Sodré onde o fado se misturava a indie rock.
Cantou Pânico Eterno, letra sobre o acidente e o amor que brotara dele, com Sofia na guitarra portuguesa, dedilhando acordes que tremiam como corações expostos. O público era misto, aliados com bandeiras arco-íris, curiosos, e haters infiltrados que vaiavam. Uma garrafa voou do fundo, mas Sofia se interpôs, o corpo um escudo vivo. Cantem com ela, não contra, gritou, e o show continuou, transformando a hostilidade em catarse coletiva. Depois, em um bar escondido no Bairro Alto, brindaram com Gimlets de gin nacional. Você me protege como ninguém, disse Ana, os olhos brilhando à luz de néon. Sofia sorriu, mas confessou, e se eu falhar de novo? Meu contrato no hospital expira, e com os rumores. Ana a silenciou com um beijo, profundo e urgente, o primeiro em público sem medo. Nós falhamos juntas, então vencemos juntas. O conflito escalou quando o produtor processou Ana por difamação, alegando que suas letras o retratavam como vilão. Advogados devoraram suas economias e Dona Maria, vendo a filha murchar, interveio. Eu canto fado na rua se precisar. Mas vocês duas lutem como portuguesas, com garra e graça. Inspirada, Ana organizou um protesto musical no Rossio, reunindo fadistas e artistas quer para um fado livre e quando as revoluções de 1974. Sofia, usando contatos médicos, garantiu segurança e o evento viralizou, transformando escândalo em movimento. Mas o CA veio em agosto, durante uma viagem a Sagres, o fim do mundo onde Henrique Navegador sonhara conquistas. Elas acamparam nas falésias, o mar rugindo abaixo como um dragão adormecido. À noite, uma tempestade atlântica desabou, relâmpagos iluminando o céu. Ana, revivendo o pânico do acidente, congelou na tenda. Eu não aguento mais, soluçou, o trauma ressurgindo. Sofia envolveu, cantando baixinho um fado de ninar que aprendera com a avó. Não temas o mar, ele te leva ao porto. No dia seguinte, caminhando pelas praias da Areia Vermelha, Sofia revelou seu maior segredo, um diagnóstico precoce de esclerose múltipla, escondido por medo de sobrecarregar Ana. Eu posso piorar, e aí? Quem te protegerá? Ana parou, o vento salgado chicoteando os cabelos. Traição? Você me escondeu isso? A briga explodiu, Ana correndo para as ondas, Sofia a seguindo. Eu quis te poupar. Como você me poupou da dor no começo. Ana virou-se, as ondas lambendo seus pés. Poupança é prisão. Amor é verdade, mesmo que doa. Elas gritaram sobre o barulho do mar, anos de gratidão e pânico colidindo como frentes frias. Ana confessou seu próprio medo, infertilidade detetada nos exames recentes, o sonho adiado de uma família expandida. Somos quebradas, Sofia. Mas juntas, inteiras. O abraço veio com o nascer do sol, lágrimas salgadas pelo mar, o beijo selando o perdão definitivo. Protetoras eternas, juraram, caminhando de volta, mãos entrelaçadas como raízes de sobreiro. De volta, o processo foi resolvido, o produtor recuou ante a opinião pública e Sofia encontrou um novo emprego em uma clínica comunitária no Martim Muniz, atendendo imigrantes com empatia fadista. Ana, voz fortalecida, assinou com uma gravadora indie que celebrava sua autenticidade quer. O outono as pegou em equilíbrio, colhendo azeitonas em uma quinta nos arredores de Lisboa, rindo enquanto Dona Maria as ensinava a prensar o azeite dourado. O amor se aprofundava em humanismo, voluntariaram em abrigos para mulheres LGBTQ+, contando histórias de resiliência portuguesa, de Joana Vaz, a freira lésbica do século XVI, a ativistas modernas contra a homofobia rural. Nossa história não é só nossa, dizia Sofia, enquanto Ana compunha canções sobre elas. O inverno de 2026 a 2027 trouxe neve rara a Lisboa, um manto branco sobre os telhados de telha vermelha, como se o céu chorasse diamantes pela jornada delas. Ana e Sofia, agora noivos em um compromisso simples, anéis de prata com turmalina verde, como os olhos de Ana, celebraram o ano novo no Castelo de São Jorge, brindando com moscatel de Setúbal ao som de gaitas de fole distantes. Do pânico ao eterno, tu estou Sofia, e Ana respondeu com um beijo que selava capítulos.
A vida seguiu com toques de drama cotidiano, Ana gravando o álbum Destinos Unidos, faixas que misturavam fado com beats eletrónicos, gravadas em estúdios do Bairro Alto com músicos de Moçambique e Brasil, homenageando lusofonia. Sofia, na clínica, via pacientes como espelhos de sua própria cura, uma jovem trans de Angola encontrando voz, um casal idoso de Trás-os-Montes reconectando após anos de silêncio. Vocês me salvam tanto quanto eu a vocês, confidenciava Ana à noite, deitadas em lençóis de algodão algarvio. Mas o verdadeiro CAO, o teste final do amor protetor, veio em março. Durante um show em Coimbra, na Universidade Antiga onde fado estudantil nascia, Ana sofreu um acidente cênico, o palco escorregadio de chuva infiltrada, uma queda que torceu o tornozelo e rachou uma costela. O pânico coletivo irrompeu, fãs gritando, luzes piscando, paramédicos correndo. Sofia, alertada por mensagem, pegou o trem Alfa pendular, chegando ao hospital universitário como uma força da natureza, exigindo exames, acalmando Ana com mãos que tremiam de medo reprimido. No quarto, com vista para o Mondego gelado, Ana acordou para Sofia ao lado, exausta mas vigilante. Você veio, murmurou a voz fraca. Sempre virei. Como no começo. Lágrimas caíram e ali, entre monitores apitando, elas reafirmaram votos. No pânico, na gratidão, no eterno. Dona Maria chegou no dia seguinte, trazendo caldeirada de peixe e bênçãos, abraçando Sofia como filha. Você é a nossa fadista agora, canta com ações. A recuperação foi um hino à humanidade portuguesa, amigos de Alfama visitando com guitarras, tocando fados suaves, colegas de Sofia organizando uma vaquinha para terapias, até o produtor arrependido enviando flores com um desculpa, continuou cantando sua verdade. Ana saiu mais forte, o álbum lançado com uma faixa bônus, Protetora Eterna, dedicada a Sofia, que subiu aos créditos como seu produtor emocional. A primavera floresceu e elas casaram-se em uma cerimônia íntima no convento dos Jerónimos, Belém, azulejos contando histórias de descobertas, o Tejo testemunhando. Vestidos leves de linho, coroas de laranjeira, Dona Maria chorando ao som de um quarteto de fado. Votos trocados, eu te uno no destino, te protejo no pânico, te amo na gratidão eterna. O banquete foi alentejano, porco preto, pão de milho, vinhos que contavam safras de amor. Anos se passaram como rios para o mar. Ana tornou-se ícone, palcos de Paris a Luanda e quando seu fado quer, Sofia abriu a clínica em um prédio histórico no Chiado, um farol para almas perdidas. Enfrentaram tempestades, a progressão lenta da doença de Sofia, tratada com resiliência, críticas sociais que vinham e iam como marés. Mas o amor, forjado no acidente, era inabalável. Viagens a Cabo Verde para ritmos que curavam, noites em Ericeira surfando ondas pequenas, mãos dadas em romarias onde o preconceito cedera ao tempo. No fim, em uma Lisboa de 2035, grisalhas nos cabelos mas olhos ainda jovens, elas sentavam na varanda de Alfama, Ana cantando um fado final para o pôr do sol, Sofia envolvendo como no dia chuvoso. Obrigada pelo acidente, sussurrou Ana. Obrigada pela vida, respondeu Sofia. E assim, em uma tapeçaria de emoção, cultura e humanidade, seus destinos se entrelaçaram para sempre, um amor protetor, eterno, como o fado que não morre.